Caros ouvintes da Rádio Savana 100.2 e telespectadores do Facebook, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. Vamos entrar em contato com o nosso comentador deste programa a partir do Skype. Fernando Lima, como vai deste lado? O tempo e o frio aí em Gaza? Muito frio, cada vez mais frio. E hoje veio uma chuvinha boa, porque apesar de estarmos na época seca, faz sempre bem ter uma chuva, rega as plantas e rega as almas, o que é uma boa coisa. Este é um programa onde hoje vamos olhar para a questão do Covid-19, vamos comentar também o conflito em Cabo Delgado e vamos também entrar para os temas econômicos, que é a exploração do gás na bacia do Rovuma. Fernando Lima, para já, antes de entrarmos para os temas que elencamos para o nosso programa, vamos para o seu tema de semana, que é Cabo Delgado, no Moçambola, uma proposta peregrina. Exatamente. Eu esta semana tomei nota da sugestão e a palavra do secretário de Estado de Desporto, Gilberto Mendes, para que o Moçambola passe administrativamente a ter uma equipa de Cabo Delgado, portanto uma proposta administrativa a ser gerida em última análise pela Federação ou pela Liga Moçambicana de Futebol. Porquê a sugestão? E porquê a ironia da proposta? É porque os organismos desportivos, nomeadamente aqueles que se submetem às federações internacionais, não podem ter qualquer interferência de natureza política, sob pena de essas mesmas federações serem suspensas. Ou seja, o governo não pode submeter propostas à Federação e à Liga para a inclusão de uma equipa de Cabo Delgado no Moçambola. Mas por isso mesmo é que em Moçambique, e para contornar este problema, habitualmente os presidentes de todas as federações são membros do Partido Frelimo ou são simpatizantes do Partido Frelimo. Posto de parte este argumento, eu acho que é uma péssima ideia. Sermos solidários com Cabo Delgado, podemos sê-lo de outra forma, e o Gilberto Mendes, que é uma pessoa que conhece de desporto e está à vontade em matéria de desporto, sabe que é muito fácil potenciar-se uma equipa competitiva para Cabo Delgado. Aliás, o modelo dos ferroviários, que são as equipas dominantes no Moçambola, está aí para o provar. Ou seja, um suporte empresarial atrás de equipas desportivas dá a estas capacidade para estarem no Moçambola. Há anos, a ACB, ou a Associação Desportiva do Songo, fez história em Moçambique, e já não é a primeira vez que se saga campeão do país, exatamente porque a HCB está por detrás desta equipe do Songo. O clube do Chibuto até agora não foi campeão, mas mostra que uma pequena cidade na província de Gaza, há anos que está na prova rainha do futebol moçambicano, exatamente porque há apoios de vulto em termos empresariais atrás do clube de Chibuto. Portanto, penso que é esta a via de Cabo Delgado estar no Moçambola. Portanto, havia não só ação desportiva por via empresarial, mas também e sobretudo respeitando o fair play, que as equipas de Cabo Delgado, independentemente da solidariedade, independentemente dos ciclones e da guerra, que se submetam à competição e não serem levados ao colo. Portanto, nada justifica esta ideia peregrina do secretário de Estado do Desporto, a não ser que queira agradar ao chefe
ou seja, querer agradar ao presidente Nyusi, que exatamente é um natural da província de Cabo Delgado e fica bem na fotografia fazer este frete ao chefe. E no outro ângulo, Fernando Lima, vamos aproveitar este seu tema de semana. No outro ângulo está a ocorrer uma proposta de mudança de nome dos Mambas, que é o nome de guerra da seleção de futebol, um tema que também foi proposto e é animado pelo secretário de Estado. É verdade que é um assunto corriqueiro, mas também acho que é importante para os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2 e os telespectadores que nos seguem agora em direto em Facebook ouvirem o posicionamento do nosso comentador, que não só vive do comentário político, do comentário econômico, mas também percebe de desporto e foi um praticante na sua juventude. Exatamente. É assim. Antes de começar a questão do nome ou do nome de guerra da seleção de futebol, tal como o Savana, penso que há semanas vem escrevendo, a questão de fundo do nosso futebol, da nossa seleção, não está no nome, não é ter um bom nome de guerra ou não, está no providenciar meios e capacidades à nossa seleção para que ela possa ombrear com outras seleções africanas. E isso também pressupõe ainda questões mais de fundo no nosso futebol e no nosso desporto, que é incentivar as escolas de futebol, os jovens, as crianças a praticar futebol. Moçambique tem uma grande tradição, ou tinha, mas eu devo falar no presente, tem uma grande tradição no basquetebol. Isto porquê? Porque no passado se patrocinou muito aquilo que se chamava o mini-basket. O mini-basket era muito popular nas escolas e, portanto, os grandes talentos do basquete moçambicano, uma parte, sobretudo, os talentos da década de 70, saíram exatamente dos torneios de mini-basket que eram animados por marcas comerciais. Independentemente das marcas participarem ou não, penso que aí está uma das formas de se patrocinar o futebol nas camadas jovens, mas isso também é preciso que, por exemplo, as autarquias, os conselhos executivos também tenham coragem para reservar espaços nobres das câmaras municipais, das autarquias, para a prática desportiva, aliás, como acontece em países como os Estados Unidos, onde se privilegia, por exemplo, que nos bairros pobres haja campos desportivos exatamente para incentivar os jovens a praticar desporto e afastá-los, por exemplo, do crime e da droga. Portanto, o desporto devia ter esta componente importante de mobilização dos jovens. E aqui é que está o segredo de formarmos boas equipas de futebol, e as boas equipas de futebol depois também geram boas seleções de futebol. Isto, como se pode constatar, não é nenhuma receita hipercientífica elaborada por um grande cérebro sobre como chegar à elite do futebol do continente africano. Eu sei que há outros que acham que é por exportar futebolistas para as principais ligas europeias que vamos chegar lá. Também é uma maneira de potenciar os nossos melhores futebolistas, mas o trabalho tem que ser um trabalho de raiz. Agora, indo ao nome de guerra da seleção, bem, eu nunca fui simpatizante desse nome. Para já, Cobra não é uma pessoa ser chamada de Cobra, não é um grande elogio. A cobra habitualmente está ligada ao fenómeno da traição, mas a mamba nem sequer é uma cobra elegante. Por exemplo, se fosse uma jiboia, que é uma cobra muito bonita, uma cobra elegante, há pessoas que não gostam, ficam arrepiadas só de ouvir falar de cobras,
mas se olharmos sem emoção, podemos admitir que a cobra capelo, a jiboia, são cobras muito elegantes. Ora, a mamba é uma cobra muito feia, pequenina, gorda, com uma cor também horrorosa. Então, chamar a nossa equipa de futebol, que devem ser os jovens mais garbosos do nosso desporto, um nome feio como Mambas, eu acho, nunca gostei. Há muitos moçambicanos que nunca gostaram e, portanto, presumo que o secretário de Estado também não gosta do nome de Mambas e, por outro lado, ele, e já explicou, já teve a oportunidade de explicar isso, se houver outros nomes, nomeadamente nomes que possam ser associados ao branding, às marcas, portanto, ao próprio fenómeno de conservação do ambiente, que são coisas que estão hoje muito na moda, os Mambas podem ir buscar outros patrocínios e os patrocínios são importantes para as seleções. Portanto, não acho uma excelente ideia, pelo menos o debate, se de facto a seleção deve ser Mambas ou não, mas a questão de fundo não é o seu nome de guerra. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa, tem a ver com a Covid-19. Nesta quinta-feira, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samugudo, fez notar que o ritmo da propagação da coronavírus está a acelerar neste junho de forma muito preocupante. E Moçambique está agora entre os 28 países com uma velocidade rápida de duplicação de casos e com uma taxa de positividade de 2,9% contra 2,3% anunciada no domingo. Só para dar alguns exemplos, nos primeiros 5 dias de junho, Moçambique alcançou o mesmo número de casos positivos que antes era alcançado no período de 20 dias ou mais. São números, Fernando de Lima, que pode tornar inevitável uma situação de contaminação comunitária, estágio que as autoridades de saúde vêm procurando evitar. Exatamente, Francisco. Sem olhar todo o fenómeno estatístico, mas a manter-se o mesmo número de testes até amanhã, sábado, estou certo que esta semana o número das infecções vai duplicar em relação à semana passada. Isto significa que, como os especialistas anotaram, o mês de junho vai ser um mês-chave na evolução das infecções em Moçambique e, eventualmente, poderemos ter aquilo que se chama a infecção comunitária. Portanto, as autoridades moçambicanas podem ter que adotar outras medidas para conter o fenómeno da pandemia. Eu não vou falar de lockdown, penso que isto deve ser evitado a todo custo, mas, por exemplo, fazerem-se cercas sanitárias episódicas em áreas onde isso justifica. Aliás, o fenómeno de Afungi claramente foi um fenómeno de cerca sanitária e, não obstante ter sido difícil debelar este contágio neste acampamento, praticamente o ciclo está no fim para se declarar Afungi livre de Covid-19. Portanto, outras medidas de alcance semelhante, sobretudo quando elas estão muito confinadas, como parece ser o caso de Nampula, elas justifica-se isolarem-se áreas específicas no país para se conterem as infecções. Há quem argumente que para reverter este quadro, por exemplo, seria importante tomar em consideração uma possibilidade de um recolher obrigatório, sobretudo no período do fim da tarde até as primeiras horas da manhã. Tudo isso nesse quadro de tentar evitar um lockdown que seria muito penalizador para uma economia já débil como Moçambique. Exatamente, ou seja, temos que evitar
tomar medidas que afetem ainda mais a nossa economia. Este tem que ser um parâmetro muito, muito importante e que norteie as atitudes da direção do país. Nós estamos no terceiro mês com grandes limitantes de caráter económico. Este país não tem esta capacidade e vemos economias muito mais desenvolvidas que sofreram enormemente com os confinamentos obrigatórios. E, portanto, nós temos que evitar a todo custo este tipo de medidas, mas, por outro lado, também tem que haver contenção nas medidas de repressão. Nomeadamente, é preciso, e eu penso que isto é possível, que a polícia exerça a sua atividade de repressão com firmeza, sem vacilações, mas firmeza e não vacilar não significa agredir pessoas, não respeitar pessoas e, claramente, abusar das pessoas e abusar dos bens das pessoas. Nós já não estamos na independência em que os polícias tinham um pouco mais que o ensino primário, alguns nem sequer tinham o ensino primário. Hoje há academias policiais, a maior parte dos polícias têm treino mínimo adequado, como se portar em relação aos cidadãos. Portanto, não é admissível os abusos que se estão a verificar por parte da polícia, e usar firmeza e usar repressão para fazer as pessoas cumprirem o estado de emergência não significa abusar das pessoas e dos bens das pessoas. E ontem também o Sam Gould enfatizava que Moçambique continua ainda numa posição relativamente segura, ou seja, ainda temos hipóteses de evitar níveis catastróficos. Mas o que está a acontecer, Fernando Lima, é que ainda a mudança do comportamento não está-se a verificar, o distanciamento social, a contenção da mobilidade urbana, ainda continuamos com muita movimentação interprovincial. Isso pode se resolver com o argumento que avançava logo no princípio, que é fazer essa espécie de cercanias. Não, desde o princípio que tem estado em cima da mesa, por exemplo, isolar unidades fabris, isolar projetos, isolar grandes construções, mas também isolar povoações, isolar localidades e isolar distritos. Tudo isto tem estado em cima da mesa, e estas medidas são parte de uma panóplia de opções que as autoridades moçambicanas estão a considerar caso as infecções continuem a progredir a este ritmo. Mas eu não quero ser a caixa de ressonância da doutora Rosa Marlene. As pessoas são muito desrespeitadoras, são muito abusadas, como se costuma dizer, em relação às medidas mínimas que devem respeitar, nomeadamente o distanciamento físico e as medidas de proteção. Já nem sequer me refiro ao lavar das mãos, mas à utilização da máscara. E a desculpa de não haver poder económico para comprar a máscara é uma desculpa esfarrapada, uma vez que tem havido notáveis iniciativas para providenciar, inclusivamente, máscaras para as pessoas. Mas aquilo que se verifica, e sobretudo em mercados e em centros de transporte, nas grandes concentrações, para se apanharem os transportes públicos, as pessoas, pura e simplesmente, não estão a levar em conta esta pandemia que mata. Não sei se será possível começarmos a ter também
um número significativo de mortes e de pessoas que tenham necessidade de receber tratamento hospitalar. Para que as pessoas levem a mão à consciência. Exatamente. E também há um registro, estamos a olhar um pouco para os números, para as estatísticas, há um registro do número de crianças contaminadas, o que, segundo o diretor adjunto do INS, é um indicador de que o país está nesta iminência do que estávamos a falar, de uma contaminação comunitária. Isto pode concorrer para que as autoridades governamentais pensem duas vezes para, por exemplo, abrirem as escolas. Há uma grande pressão em alguns setores para que as crianças regressem às escolas, Fernando Lima. Eu percebo a pergunta, não sendo um especialista de saúde pública, parece-me que são dois fenómenos diferenciados e, portanto, continuo a acreditar que era importante que as crianças regressassem às escolas, que não há esse perigo de contaminação massiva de crianças e, portanto, era importante que, sobretudo, o setor escolar, nas faixas que têm exames no ensino secundário, voltassem, numa primeira fase, à escola. Por outros motivos, nomeadamente uma determinada pedagogia, o passar de mensagens importantes sobre o Covid-19 e que as crianças podem ser não os vetores de transmissão, mas os vetores de orientações importantes de saúde pública para as famílias. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que vai continuar a nos acompanhar aqui neste programa, nas próximas edições, mas para já vamos olhar a situação de Cabo Delgado, que continua debaixo de fogo, com a vila de Macomia a saldar-se na quarta capital distrital a ser ocupada pelos insurgentes. Mas antes de olharmos para o drama humano na região, com um número descomunal de refugiados que está a descer para a Pemba, gostava que comentássemos uma análise que é publicada no semanário Savana desta semana, análise de Jacinto Veloso, um general na reserva, um antigo ministro de segurança do governo de Samora Machel, uma pessoa que está à vontade para falar destes assuntos de segurança. Apesar de admitir, Jacinto Veloso, que existem sérias fragilidades nas instituições do Estado, o argumento dele é de que estamos numa grande operação cujo objetivo é bloquear os projetos de gás em Cabo Delgado. Chama isso o cenário provável que temos que nos confrontar com ele. Como é que olha para este argumento de Jacinto Veloso? Fernando Lima, é de afastar por completo fatores internos resultantes, por exemplo, de descontentes que se vêem excluídos das grandes oportunidades naquela província do norte de Moçambique? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar uma série de aspectos que referiste em relação a Jacinto Veloso. Ele é uma pessoa muito autorizada para falar dessas matérias. Não tenho a certeza absoluta se está na nova composição do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, mas estava claramente na anterior composição do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Portanto, a sua posição, que não é vinculativa do Conselho, mas reflete este tipo de debate no próprio seio deste órgão extremamente importante e, aliás, foi este órgão que finalmente afastou esta argumentação ridícula dos malfeitores sem rosto, que até parecia mal um governo como o de Moçambique andar a brincar ao gato e ao rato e não querer enfrentar a realidade que se vive em Cabo Delgado. Portanto, a sua definição claramente é que se trata de uma agressão externa. Claro que ele sobrepõe a agressão externa aos elementos, sem afastar completamente os elementos internos, que são importantes. Quanto a mim, não se pode desvalorizar os elementos internos, mas se tivesse havido uma resposta inicial mais forte, se calhar
hoje não estaríamos perante esta ameaça externa, esta coordenação clara que existe hoje entre a rebelião em Cabo Delgado e o próprio Estado Islâmico. Também me parece importante e não é de descurar este elemento gás e agressão em Cabo Delgado. Isto já foi tentado noutros países. Cada país tem os seus cenários e as suas razões. Por exemplo, em Angola tenta-se ao máximo argumentar a secessão de Cabinda com razões de natureza histórica e do relacionamento do reino de Cabinda com Portugal enquanto monarquia, mas se olharmos muito mais friamente para a situação, veremos que a secessão de Cabinda tem por base exatamente a região mais rica em petróleo em Angola e, por outro lado, de Angola, no passado, ter sido um país na esfera de influência soviética e, portanto, era importante retirar a Angola esta sua fonte de receitas, nomeadamente receitas para financiar o esforço de guerra. Vemos a mesma situação na Nigéria, em que é um conflito de baixa intensidade, mas os campos petrolíferos na Nigéria sempre foram alvo de ataques, de sabotagens. Portanto, o gás em Moçambique e, sobretudo, as enormes reservas de gás em Moçambique não passam despercebidas a uma geoestratégia internacional, a uma geoestratégia mundial que tem a ver com mercados e competição por mercados. Aliás, neste artigo do Jacinto Veloso, ele vinca que é esta ideia de retardar os projetos de gás natural porque são considerados uma séria ameaça, isso Fernando Lima estava a citar, uma séria ameaça comercial aos gigantescos interesses econômicos das grandes empresas envolvidos em projetos idênticos na região e disputam os mesmos mercados. Há alguém também que argumentava de que Tanzânia também descobriu tem grandes reservas de gás e associa isso a esse estranho silêncio da Tanzânia em relação ao conflito em Cabo Delgado, sobretudo os distritos a norte que fazem fronteira com a Tanzânia. Sim, são duas hipóteses a considerar. Não só porque a Tanzânia está muito mais atrasada nos seus projetos de desenvolvimento e também porque as quantidades de gás descobertas na Tanzânia são muito inferiores às de Moçambique. Logo, a Tanzânia, eventualmente, para justificar esta frieza para como olha o fenómeno de violência em Cabo Delgado, pode ter a ver com problemas de ganhar tempo na exploração do gás nesse país vizinho. É uma hipótese, não é algo que eu possa subscrever a 100%. De qualquer forma, e já aqui falámos de empresas, mas falemos de país. O país mais em termos de competição com Moçambique é o Catar. E o Catar, indicam agências de segurança internacional, é um grande financiador do fundamentalismo islâmico em todo o mundo, exatamente por causa dos seus interesses no gás, mas também por outros objetivos estratégicos que, inclusivamente, têm a ver com disputas de natureza confessional, mas é importante não afastar o Catar destas equação, jogadas internacionais de geoestratégia em que o gás
tem um papel muito importante a jogar, e podemos ver que, por exemplo, a Austrália é outro país que está em competição em termos de abastecimento dos mercados internacionais, e tanto quanto eu sei, não há nenhuma evidência de que a Austrália ou companhias australianas estejam a financiar a violência em Cabo Delgado, ou estejam interessadas para já em financiar a violência em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já já.